Bom, ali está o tema do trimestre, né? A metodologia que foi utilizada nesse trimestre, hoje eu vou lidar com as 3 lições, tá bom? Então não precisa nem se abrir a revistinha, que eu não vou seguir revista, não. A minha primeira e minha última, eu lido pouco com a lição em si. Por quê? Porque esses assuntos da lição de hoje, está tudo comentado nas 13. E eu já passei por elas todinhas para ver isso. Minha tarefa é maior do que a de vocês, né? Porque eu tenho que ler a lição toda antes da primeira lição para eu ver o que está acontecendo aqui e depois fazer um resumo do que vocês ensinaram aqui no trimestre. A minha primeira e a última lição, não é fácil. Então, a metodologia que foi usada nesse trimestre, Levi, deixa eu ver aqui. Não, porque eu estou desligado aqui, não vai ver, não. Olha lá. Passa primeiro, passou a primeira, vai, é complicado. Então, a metodologia que foi usada nesse trimestre, está dando para ler lá, legal? Tá. Eu botei um contraste para ficar melhor. É a chamada metodologia expositiva. Tá? O que é isso? É que os assuntos da lição vai ser tirado da própria lição, do texto da lição. Texto que foi lido, leitor em classe. Normalmente é tirado dali. Não tem aquele picotamento de textos, né? Efésios, Mateus, Marcos, tal, junta tudo e faz um resumo do assunto da lição. Nesse trimestre, o professor usou a metodologia expositiva. É quando o assunto, o comentário sai do próprio texto, não é? E nesse trimestre nós vamos estudar 4 disciplinas, ou melhor, 3 disciplinas, né, basicamente. Outras vão entrar, mas nem com tanta incidência. Mas essas 3 iam destacadas. A chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Olha, a igreja dos gentios, o nome está aí, né? Depois, a missiologia, tem a ver com o evangelho e com missões. Né? Evangelismo, evangelho e missões. O outro assunto é a pneumatologia. Esse é um termo teológico para falar da doutrina do Espírito Santo. Então, esses 3 assuntos vão circular nesse trimestre de lições que nós vamos estudar aqui. Tá bom? Os objetivos do trimestre, os objetivos agora do trimestre. O que o trimestre está propondo para ser estudado nesses 3 meses? Não é da lição de hoje, é do trimestre. Tá? Então, a primeira proposta é compreender a vida missionária. Como é que funciona isso? Não é? Como é que foi no primeiro século? E ver que isso continua até hoje. Né? O evangelho ultrapassa as fronteiras judaicas. No caso da lição, ele sai de Jerusalém e vai pelos confins da terra, né? Alcançando lá o mundo que alcançou. E deve ser também a mesma proposta para a igreja hoje. Sair de Jerusalém, não é? Jerusalém é a nossa região, nosso bairro, né? Onde nós estamos, e avançar para frente, né? Graças a Deus que a gente faz isso, não é? Talvez poderia fazer muito mais, mas fazemos. O outro objetivo é evidenciar o papel do Espírito Santo na direção e capacitação missionária. Sem a ação do Espírito Santo, sem a atividade do Espírito Santo, não tem missões, não existe. Primeiro porque ele é quem chama, não é? Eu vejo irmãos dizer assim, rapaz, eu não dava conta de fazer o que esse irmão, aquela família está fazendo. Claro, você não foi chamado para isso, não dá conta mesmo. Só faz missões quem é chamado para fazer. E capacitado, porque o Espírito Santo chama e capacita. Esse é o segundo objetivo desse trimestre, é estudar esse assunto, esse tema. Ele vai aparecer nas lições que vão vir sequencialmente. E depois acompanhar a consolidação da igreja entre os gentios, a organização, o ensino, a maturidade, aquilo que os apóstolos fizeram depois que o evangelho foi expandido, né, para além de Jerusalém. Então, aí estão os três principais objetivos. Agora, nós vamos dar uma olhadinha aqui naquilo que nós podemos chamar de divisão didática do trimestre. Tá? A divisão didática do trimestre. Nós estamos falando de quê? Que essas 3 lições elas foram divididas em 4 blocos, não é? Blocos de lições. Então, da 1 a 13, que cobre o capítulo 13 e 14, foi escrito durante a primeira viagem missionária de Paulo. Então, quem for comentar as 3 primeiras lições estará comentando dentro das 3 viagens missionárias que Paulo fez.
É claro que essa divisão aí, a gente fala didática, mas ela não é bem didática, porque tem hora que ela volta um pouco no capítulo anterior, tem hora que ela avança um pouco no segundo, parece que os escritores bíblicos lembraram de alguma coisa, né, para registrar lá na frente. Mas numa divisão básica, basicamente é isso. Né? Então, o primeiro bloco vai daquela maneira. O segundo bloco desse trimestre vai das lições 4 a 6. Aí você pode até, se você tem a lição em mãos, pode olhar até o título da lição, né? Na primeira página, primeira ou segunda, primeira página. Né? Estão subdivididos dessa forma. Então, nesse segundo bloco, vai cobrir os capítulos 16 a 18 de Atos. 18 de Atos. Foi escrito durante a segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo faz a primeira viagem, depois ele faz uma segunda viagem, e aí os capítulos 16 a 18 cobre. É uma porção grande de escritura que estão aí, de informações. Tá? De informações. O terceiro bloco dessas lições tem a ver com os capítulos 7 a 9, que vai cobrir de 19 a 22 de Atos dos Apóstolos. Veja que está sempre dentro do livro de Atos, né? Por isso que o tema é expositivo, que não sai do tema, né? Quem prega expositivamente não sai do tema que leu. É a mesma coisa aí. Né? Então, esse bloco vai do 19 a 22. Foi escrito durante a terceira viagem missionária. E a quarta viagem missionária de Paulo, que pouca gente fala, né, e pouca gente comenta, porque ela teve uma duração e uma incidência menor do que as outras, mas ela é configurada na teologia como a quarta viagem missionária de Paulo, que vai cobrir o capítulo 23 a 28, que foi escrito ali para cobrir praticamente a viagem que Paulo faz, né, da sua prisão até Roma, né, esse giro todinho aí. Talvez um pouco menos ali do que capítulo 23, mas o 27 e o 28 cobre praticamente essa quarta viagem missionária de Paulo. Agora nós vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer em cada um desses blocos. Tá? Cada um desses blocos. Ali, o primeiro bloco, ele aconteceu, que é a primeira viagem missionária de Paulo, nos anos 46 a 48. Praticamente, aquele descer lá é depois de Cristo. Então, tudo ali foi depois de Cristo, né? Claro, mas a gente bota para ficar bonitinho. Então, esse primeiro bloco, que é da primeira viagem, cobrindo os capítulos 13 e 14, começa na lição de hoje, ele foi escrito nestes anos. Os principais acontecimentos que aconteceram ali, e que nós vamos estudar das lições, os principais assuntos, então, são as 3 ocorrências principais dessa viagem missionária, dele que cobre esses dois capítulos. Tá? E estes anos, 46 a 48, provavelmente 2 anos nessa pegada, indo e vindo. Tá? As ocorrências principais é a evangelização sistemática dos gentios, que é quando a igreja sai de Jerusalém e avança. Então, é o primeiro assunto que nós vamos estudar. Inclusive, começa na lição de hoje, esses assuntos aí. Tá bem? O texto que volta para esse tema é Atos 13, 46. É um texto áureo, né, praticamente, do tema. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram o quê? Era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Está falando com quem? Com os judeus. Na bronca de lá, na encrenca que eles tinham de vai para os judeus, não vai, quem não pode pregar lá, eles são um povo amaldiçoado. Era mister, isso aqui é interessante, e por isso que eu dei um destaque ali, que vos pregasse primeiro o evangelho. Essa expressão primeiro aí, deixa entender e tira toda dúvida de que a salvação dos gentios foi um plano B da rejeição de Israel. Não é verdade isso. Porque, olha aí, o Paulo e Barnabé está dizendo para os seus patrícios judaicos, dizendo, olha, era necessário, misto ali é necessário, tá? Necessário que vos pregasse primeiro o evangelho a vocês. Então, era necessário. O plano de Deus é que vocês primeiro fossem evangelizados. Primeiro. E depois, os gentios.
Então ele diz, primeiro a vocês a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, já que você não quer que a gente perca tempo com vocês, e vos não julgais digno de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Entendeu? Então, já que nós queríamos pregar a todos vocês, mas vocês acham que esse Messias que nós estamos pregando não é o Salvador? Vocês não são dignos disso? Então nós vamos para os gentios agora. Quer dizer, era para retardar um pouco a pregação dos gentios. Ia chegar neles, era projeto de Deus. Ia chegar neles. Mas vocês não querem? Nós vamos adiantar então o projeto. Tá? Então, quando alguém vier, não, hoje, graças a Deus, irmãos, que Israel não quis e Deus salvou nós. É conversa fiada. O projeto de Deus nunca foi fazer dos gentios um plano B. Até porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, era para que nele fosse bendita todas as famílias da terra, e não só judeus. Tá? Então, esse é um ponto bem legal. Né? Outra coisa interessante nessa pegada aí é a fundação das primeiras igrejas gentílicas, especialmente em Antioquia da Psídia, que é onde começa o evangelho, né, dos gentios, Icônio, Listra e Derbe, foi onde Paulo ministrou a maior incidência do seu tempo, ele foi nessas principais cidades. Né? A terceira ocorrência dessa primeira viagem, desses 3 primeiros capítulos, é a confirmação do evangelho por meio da perseverança e da perseguição. Porque o pau comeu bonito. Mas eles foram duros, perseverantes, não tirou o pé, foram firmes, porque tinham convicção daquilo que Deus havia chamados para fazer. Né? Então, essas são as 3 principais ocorrências do primeiro bloco. O segundo bloco, que vai do ano 49 a 52, que cobre os capítulos 16 a 18, que é do terceiro bloco da lição 4, 5 e 6. Tá bom? Então, quem for comentar essas lições vai passar por esses pontos que eu estou te falando aqui. A primeira incidência é a expansão do evangelho para a Europa. Expansão. As principais cidades evangelizadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Paulo sai da região da Ásia e vai. Lembra quando, no capítulo 16, ele tem a visão daquele varão, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, vem para cá, para onde? Para a Europa, onde nasceu a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Infelizmente, nós não temos uma epístola dela. Atenas, que era o grosso, não é, da cultura grega, não é? E Corinto, nós temos 2 substanciosas epístolas. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos estudar a expansão do evangelho para a Europa. O evangelho sai da Ásia e vai para a Europa. Paulo queria continuar na Ásia, o Espírito Santo disse, não vai para lá, vem para cá. Não é? Vai ser um tema legal. Estou provocando você, irmãos, a não perder nenhuma lição desse escola dominical, que vai ser muito bom, né, meu marido? Vai ser legal, vai ser muito boa essas lições. Não é? E um segundo, vamos ler um texto para confirmar, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, ele estava lá na Europa, disse, passa para cá, vem nos ajudar, nós estamos precisando de ouvir o que vocês estão pregando aí. Olha que coisa linda, né? Então, a confirmação da expansão do evangelho. A segunda incidência é a necessidade de consolidar igrejas. Não é? Dentro da segunda viagem missionária de Paulo, houve a necessidade dele voltar pelas igrejas onde ele já tinha plantado, consolidando os discípulos. Não é? Pregando a eles, ministrando, pelo menos... Eita lá, não, fiz uma bobagem aí, né? Era para tirar o primeiro, eu não tirei. E a incidência das perseguições. Não sei se dá para você ler ali. Ficou meio ruim, mas dá para ler. Era para eu tirar um, eu sempre tiro um e boto o outro, né? E eu esqueci de dar esse comando. Então, a incidência das perseguições, porque na segunda viagem missionária de Paulo, irmão, o negócio moeu. Teve um momento que eles deram Paulo como morto. Tanto apanhar. Em Corinto mesmo, por exemplo, levou 40 chicotadas menos 1, os açoites. Né? Nesse capítulo 18, aí, em Filipos, por exemplo, ele e Paulo e Silas não aguentaram dormir de noite, tanto apanhar, ficaram sentados, resolveram cantar louvores a Deus.
Lembra? Ele deu a conversão do carcereiro de Filipos, aquela história toda. Foi tudo ali, nesse meio, né? Então, Paulo e Silas foram açoitados, mas consolidou a igreja nessa região. O terceiro bloco, que vai das lições 7 a 9, cobrindo os capítulos 19 a 21 de Atos, foi escrito na terceira viagem missionária, e 53 a 57 depois de Cristo. Os anos foram passando, né? E esse povo travado na batalha, né, irmãos? Que coisa linda. Então, as principais ocorrências que se deu nesses capítulos e nessas 3 lições que vamos estudar, 7 a 9, 7, 8 e 9, uma delas é promover o discipulado nas igrejas. Paulo não somente plantou, como ele foi lá e voltou para ver como é que estava o plantio tinha florescido, a semente tinha germinado, e agora eles vêm para, numa terceira vinda, né, que é a terceira viagem, ele vem para promover, já levantar líderes para continuar o trabalho plantando. Foi nessa época que Tito foi levantado, por exemplo, né? Timóteo foi levantado, por exemplo, nessa data, nessas viagens aí, para ficar cuidando de igrejas onde já haviam comunidades bem plantadas, né? Então, essa foi uma das primeiras incidências que aconteceram nessa terceira viagem missionária de Paulo. O capítulo 18, por exemplo, do 19 ao 21, mas no 18, Paulo diz assim, e ali, eu não falei para você que não está bem dividido assim didaticamente, porque é a hora que é necessário voltar para entender o que está acontecendo lá na frente. Então, o que ele diz aí no versículo 23 do capítulo 18, e estando ali há algum tempo, e eu botei ali Antioquia, para você não esquecer que lugar é esse, porque Antioquia foi o quartel-general da igreja gentílica, não foi em Jerusalém. Jerusalém foi o quartel-general da igreja judaica, que cresceu em meio às tradições judaicas. O judaísmo imperou na igreja judaica por muitos anos, não é? Por muitos anos o judaísmo planou, eles continuaram oferecendo sacrifício, um bocado de coisa, né? Eles foram abandonando isso lentamente. Os escritos de Paulo, por exemplo, provocou neles, porque para eles, Paulo estava ensinando tudo errado, fazendo tudo errado, porque eles estavam nas tradições deles ainda, né? Eram religiosos. Irmão, eu ouvi um dia um pastor falar um negócio, e eu achei que ele estava doido, mas hoje em dia eu sei que ele não estava doido, não. Ele disse assim, olha, a pior desgraça do cristianismo é a religião. É uma frase forte, mas é verdade. A religião mata o cristianismo. Foi assim lá em Jerusalém. É assim hoje. Olha para a Trindade ali para você ver. Agora de manhã eu levantei bem mais cedo. Eu levanto cedo. Algum dia, né, irmão? Tem dia que a madrugada não deixa levantar cedo. E aí eu já levantei cedo. E aí eu liguei a televisão e estava vendo o sofrimento daquele povo, moço. Jesus, gente viajou quase 2.000 quilômetros para chegar aqui montado em cavalo, cozinhando pelas estradas e dormindo de qualquer jeito, e menino, por causa da religião. Jesus Cristo da glória, estrupiando os animais tudo na estrada, lá na região do Moripa, lá, no norte do Tocantins, lá. Deixa eu ver o Moripa aqui. Estava vindo para cá, de Brasília para cá. Pensa. Pois é, essa turma aí. Pensa. Ter segurança, né? Imagina. Então, eu pensei que esse pastor estava doido, mas ele não está doido, não. O cristianismo é inimigo do evangelho mesmo.
Bom, quem recebe aquilo ali é misericórdia de Deus na vida da pessoa. Não tem nada a ver com... É misericórdia de Deus. Só Deus pode fazer o que ele disse que faz lá, mais ninguém. Mas a religião escraviza, né? Escraviza. Então, o texto aqui diz o seguinte: e dali, algum tempo, dali da onde? De Antioquia, onde eles estavam. Eles partiram, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos o discipulado, ou os discípulos. Confirmando como? Consolidando a fé deles, ministrando eles, orientando aqueles que iam ficando como líderes, né? Isso é muito parecido com o que aconteceu com as Assembleias de Deus aqui em Goiás, irmãos. Você não conhece a história? Aqui em Goiás, o pastor Albino é um dos plantadores, pastor Albino, o pastor Divino Gonçalves, foi um dos plantadores de igrejas aqui no estado de Goiás. Como é que eles faziam? Eles saíam, montavam nos cavalos e saíam evangelizando nas fazendas. Aí eles chegavam na fazenda e diziam: olha, a gente pode dirigir um culto aqui hoje? Pode. Quem são os moradores daqui? Ah, tem fulano acolá. Eles iam lá, convidavam: na casa do seu fulano vai ter um culto e tal. E lá, e convidava, e à noite aquele povão vinha. Não tinha outra atração, tinha um culto. O povo queria ver o que era isso, nem sabia o que era. E eles, então, abriam a Bíblia, cantavam a harpa cristã, cantavam louvores, né, pregavam o evangelho, e tinha muitas conversões. E o pastor Albino diz, eu acho engraçado, ele dizia assim: irmãos, aquele que se alegrasse mais um pouquinho, a gente botava como pastor ali. Imagina o negócio desse. Aquele que se alegrasse ali, que pegasse um banquinho para um sentar, um negócio, a coisa, aquele lá ia ser o pastor ali. Ele tinha jeito para a coisa. E assim eles foram plantando igreja. A igreja de Itaporanga nasceu desse jeito, desse jeitinho aí, ó, nasceu desse jeito. Então, assim foi o cristianismo no início. Eles tinham que voltar depois, consolidando esses irmãos, dando instruções, ensinando como é que fazia, ensinando a celebrar a ceia e tal, do mesmo modelo que foi lá. Diz que eles voltaram depois, né, de algum tempo, consolidando, não é, os irmãos que haviam crido, né? Mas a base deles foi Antioquia. Agora eu chego um pouquinho nessa Antioquia para os irmãos. Depois de promover o discipulado, a estadia de Paulo em Éfeso por 3 anos. É outro tema marcante, né? Inclusive, tem uma das lições que diz aí quando o Espírito Santo soprou em Éfeso, né? Então, foi um tempo de muitas conversões e de muitos acontecimentos que ocorreu, né, aí nessa terceira viagem dele, tá, dos anos 53 a 57, mais ou menos. Essa data talvez auxilie um pouquinho. Mas é mais ou menos isso. Então, essa aí foi um tempo muito precioso, de grande valia na implantação daquelas igrejas. Foi esse tempo de 3 anos que Paulo ficou em Éfeso. Inclusive, a igreja ficou tão consolidada e tão crescida, amadurecida, que depois Paulo escreve uma carta para essa igreja, que é a carta mais profunda do apóstolo São Paulo. Alguns até chegam a dizer que essa carta a Éfeso deveria ser chamada de o Evangelho segundo o apóstolo São Paulo. Tá? Ver a grandeza do crescimento daquela igreja e o nível em que Paulo escreveu de novo para ela depois de consolidada, depois de pronta, né? E aí a terceira, né, quando Paulo vai a Jerusalém levar uma oferta àquela igreja. E ali houve uma confusão danada lá, né? Havia uma fome, uma oferta à igreja, quase cortou, né? Então ali houve uma fome terrível, né, em Jerusalém, e as igrejas gentílicas que se mobilizaram para arrumar uma oferta para a igreja judaica. Veja bem, eles que não eram aceitos, não eram bem vistos, porque era perturbadores do reino, da lei, não cumpria as normas, não é, judaicas, mas a igreja tinha solidariedade, tinha fraternidade. Então, a igreja levantou uma contribuição, uma oferta. Inclusive, Paulo diz que os irmãos da Macedônia deitaram e rolaram nessa oferta, né, e mandaram, Paulo pega essa oferta e vai levar a Jerusalém, e lá o pau comeu de novo. Entendeu? Provocou-se ali aquele concílio, vamos dizer assim, que é registrado no capítulo 15. Aí vem o registro, mas a data foi aí que aconteceu. Veja que coisa tremenda, né? Então, esse é o terceiro bloco. O quarto bloco vai dos capítulos 27 e 28, né? Excepcionalmente.
né, outros assuntos que aparecem em outros capítulos, mas o grosso mesmo dessa quarta viagem. Por que essa quarta viagem? Foi no ano de 59 a 60, quando Paulo é preso. Nesse tempo aí, Paulo estava numa cidade chamada Cesareia Marítima, quando ele foi preso, e ele faz uma reivindicação, porque ele viu que ele ia ser preso e ia ser morto. Como ele era cidadão romano, né, ele tinha uma cidadania, ele tinha um parentesco, né, com a elite romana, né, com seu pai, que era uma pessoa que foi de muita influência e tal. Ele apelou para César como cidadão de Roma, como cidadão que tinha sangue romano. Ele apelou para César, para ser julgado por César. E aí eles enviam ele para lá. O imperador Festo chega e diz: olha, eu poderia te libertar, mas você apelou para César, não posso fazer nada. Aí ele vai para Roma. E o que é legal nisso aí, eu acho lindo isso, irmão, preste atenção nessa informação que eu vou te dar aqui, é que o cumprimento do propósito de Deus de levar o evangelho a Roma. Porque Paulo não tinha nenhuma intenção de fazer uma viagem missionária para pregar em Roma. Ele não tinha. Ele tinha uma intenção, que ele registra na carta aos Romanos, de ir à Espanha, ainda na Europa, mas já bem no cantinho do mundo, né? De ir à Espanha. Inclusive, ele ia passar por Roma para ali fazer, levantar uma oferta, uma contribuição, alguma coisa entre os irmãos que já estavam lá, e descer para a Espanha. Mas não tem nenhum registro que ele chegou à Espanha, porque o propósito de Deus era levá-lo a Roma, e não à Espanha, né? Então, pelo menos é o que Atos 23, 11 diz. Olha o que diz aí. E de noite, na noite seguinte, apresentando-lhes o Senhor, disse: Paulo, tem de bom ânimo, porque, como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então, olha, Deus tinha um propósito de levar ele até Roma. Só que Paulo não sabia que Deus tinha um propósito. E ele, sem mais nem menos, para livrar da morte, Deus criou uma situação para que ele reivindicasse, não é, o julgamento de César, que era o imperador, e aí ele foi obrigado a ir a Roma, quase que sem querer, mas cumprindo aí uma quarta viagem, porque foi para Roma e chega lá e pregou. É legal isso, né? Inclusive, esse mapa aí, não vai dar para você ler com detalhes, mas deixa eu tentar te ajudar aqui em alguns pontos. Aqui está Jerusalém, ó. Vem aqui embaixo. Aqui está a Palestina, tá? Jerusalém está ao sul, na Judéia. Aqui está a Palestina. A Antioquia está aqui, ó. Lá em cima. Vem aqui. Aqui está, bem nesse cantinho aqui, ó, ao lado de Jerusalém, está uma cidade chamada de Cesareia, chamada Cesareia Marítima, para diferenciar de outra Cesareia que tinha lá em cima. Entendeu? Lá em cima. Então, lá era Cesareia de Filipos, que foi dado em função do rei Filipe. Ele tinha essa megalomania, né, de querer cidade de seu nome. Então, Paulo estava aqui em Cesareia de Filipe quando ele fez essa viagem, porque ali ficava a sede da justiça romana. Era uma cidade onde tinha o quartel de prender preso, onde tinha o tribunal. Era nessa Cesareia de Filipe. Paulo estava preso aqui, quando deu esses julgamentos, entendeu? E daqui é que ele vai para Roma. O percurso que ele fez, aqui nesse mapa aqui, estão a primeira viagem, segunda, terceira e quarta viagem missionária. Esse risquinho aqui, que é meio amarelado, não dá para aparecer aqui, ó. Mas ele está aqui, ó. Ele sai daqui de Cesareia e ele viaja aqui. Tá vendo? Ele está passando nessa direção aqui, ó. Eu fiz uma linha reta aqui para você entender, sabe mais ou menos onde é. Porque daqui que Paulo navega para Roma, chega nesse meio aqui, ó, ele pega aquele tufão, a tempestade, e o barquinho deles perdeu o rumo. E o barco dele, em vez de ir para Roma, vem aqui para a ilha de Malta. Entendeu? Está fora de rota. Ó. Roma está aqui, ó, Itália. Em vez dele fazer isso aqui, que é o que a quarta viagem missionária propunha ele fazer, e aqui no meio aqui, ó, deu tufão, aquele negócio doido lá, aquele vento
maluco lá, e o barco deles perdeu, eles ficaram desorientados, perdeu o norte, quebrou vela, jogou mercadoria no mato, queria jogar os presos também, tudo no mato. Foi confusão danada. E aí, sem querer, ele veio parar aqui na ilha de Malta. O que acontece aqui na ilha de Malta? Milagres de Deus. Vai chegando lá, todo mundo morto de fome, frio da gota. Paulo vai catar uns gravetos para fazer um fogo, uma cobra pega ele. Todo mundo pensou que ele ia morrer, ele sacudiu, a cobra caiu, ele continuou o serviço. Oh, glória a Deus, irmão. E aqui ele pregou o evangelho nessa ilha aqui, ó. Jamais um missionário sairia daqui de Jerusalém ou de Antioquia e fosse lá pregar o evangelho, jamais. No entanto, o projeto de Deus, o plano de Deus levou ele para lá. Aí ele foi lá, pregou o evangelho, e aí nós vamos ver um outro detalhe importante, que é o naufrágio, né? Que aconteceu nesse meio aí, nesse meio de mar, meu Deus. E a Bíblia diz que, em Atos 27, 37, eu não vou ler o texto, mas diz que 276 pessoas foram salvas. Se Paulo não tivesse nesse navio, todos eles teriam morrido. Entendeu? Pelo fato de Paulo estar lá, de Deus ter um propósito de levar Paulo a Roma, nós já lemos o texto, essas 276 pessoas se salvaram. Veja que coisa gloriosa, né? Se salvaram. Atos 27, 23 diz: porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia! Paulo, não se preocupe, não vai morrer ninguém. Deus te deu na tua mão todos que estão com você. Avisa o comandante que ninguém vai morrer. Deus. E Paulo veio e disse: olha, eu estive essa noite com o anjo de Deus. Oh, glória a Deus, irmão. Eu fico aleluiado quando vejo uma mensagem dessa, né? Então, esse naufrágio que aconteceu é outro ponto que nós vamos estudar nas lições que vai vir nesse trimestre. E o terceiro evento que aconteceu nesses 3 blocos de lições é o testemunho do Evangelho em Roma. O testemunho do Evangelho em Roma é o que está escrito em Atos 28, 30 e 31. Último capítulo, últimos 2 versículos de Atos. Está escrito assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinha vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se você tem Atos dos Apóstolos na sua Bíblia, esses 2 versículos estão lá. Glória a Deus. Então, levar o evangelho lá em Roma, pregar lá. Ficou 2 anos lá, pregando, ensinando o povo, ministrando o povo. Não é legal isso? E aí a gente tem a 13ª lição. Ela ficou fora do grupo, porque é como uma passagem de bastão, né? É uma abordagem sobre a grande comissão. O título da lição é: a missão continua em nós. É um texto baseado em Mateus e em Éfeso. Já termina Atos dos Apóstolos. A última lição é como se fosse um passar de bastão, né? Não tem os corredores, vai correndo, um passando por outro, e cada um cumprindo uma etapa. Então, Atos dos Apóstolos termina a sua etapa e passa o bastão para nós, para a igreja gentílica, sequência deles ao longo da história. E nós vamos aqui e passando o bastão para quem está vindo depois da gente. Não para. Como disse o último capítulo de Atos dos Apóstolos: pregando sem impedimento algum. Olha lá, olha o finalzinho lá. Verso 13: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto, termina. Inclusive, os biblistas dizem que Atos dos Apóstolos termina sem a palavra amém. Não tem amém em Atos dos Apóstolos. Porque amém é uma palavra para dizer, olha, ok, até aqui. Então, ele não botou amém, porque quem vai dizer o amém é a igreja, nós hoje. Dia que Jesus arrebatar a igreja, a gente diz amém. Bora.
Então, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, não tem amém. A missão continua, né? A missão continua. Então, esse como é que fala assim? É o panorama geral do que vai ser o nosso trimestre. Bom, e chega na lição de hoje, né? São 15, 20 minutinhos ali para passar nela aqui. O chamado para os gentios, é a lição de hoje, quando Paulo e Barnabé são chamados para pregar igrejas gentílicas. Vamos dar uma olhadinha nesse detalhe aqui. Não sei se você lembra. Os capítulos de Atos de 1 a 15 foi estudado no terceiro trimestre de 2025. Está lembrando ainda? A igreja em Jerusalém. Aí, agora, do 13 ao 28, de novo no terceiro trimestre, a igreja dos gentios. Nós estudamos Atos 1 a 15 e agora do 1 ao 28. Não é? De Jerusalém aos confins da terra. Porque lá foi o berço do evangelho. O nosso evangélico é judaico-cristão. Então, a gente, para viver um evangelho gentílico, a gente precisa olhar como é o evangélico judaico. Lá é o modelo, o padrão. Nasceu lá. E Atos dos Apóstolos, eu acho isso interessante, não sei se de propósito, né? Deus planejou isso na mente dos organizadores da Bíblia, para fazer uma divisão bem didática mesmo do livro de Atos. A primeira parte falando da igreja judaica e a segunda parte da igreja gentílica. A primeira parte só tem a ver com a igreja judaica. Pode olhar. Olha lá, vá até a convenção. É como se Tiago liberasse para os gentios o funcionamento da igreja. Porque eles vinham, esse pessoal aqui, estão comendo carne sufocada, eles não estão circuncidando seus filhos, eles estão profanando o templo com os gentios, e confusão. Aí vem Atos 15, né? Atos 15, tem lá, eles fazem a primeira convenção, o primeiro concílio. E aí um debate do lado, outro debate do outro, de repente Tiago bateu na mesa e disse, deixa eu dar uma palavra para vocês aqui. Acho que não nos convém colocar no ombro deles um jugo que nem nossos pais deram conta de carregar. Não adianta. Então, vamos fazer uma restrição básica, que eles abstenham de comer a carne sufocada, da prostituição, essas coisas que atrapalham a vida cristã, e deixa o Espírito Santo com eles. Eles vão pregar o evangelho para lá, deles nós vamos pregar o nosso para cá. Pronto. Ali libera-se a oportunidade para eles pregar. Não é? Se bem que a igreja nasce no capítulo 13, mas foi no 15 que eles tomaram essa decisão, que está registrado, né? Que tomaram foi lá no 13, mas que está registrado no 15. Então, por isso, nós tivemos aí essas duas, exatamente um ano depois, a gente tem agora a oportunidade de estudar a igreja com a nossa cara, né? Vamos dizer assim. O textual dessa lição de hoje, que está aí, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra para a obra a que eu os tenho chamado. Eu chamei eles. Por isso que missionário não se envia, missionário é chamado. Ele tem chamada de Deus, tem vocação de Deus. Não dá para olhar para a cara de alguém e dizer, olha, você tem cara de missionário, eu vou mandar você. Muita gente está fazendo isso, irmão, chega lá e pede a passagem de volta. Porque não tem nada a ver com o que ele foi proposto para fazer. Ele não foi chamado. Então, esse textuário é muito nobre, que é o primeiro ponto da lição, onde nós vai começar tudo aqui, na lição de número 1. Né? A interpretação que a gente dá para esse textuário, que a comunhão com Deus antecede ao serviço. Comunhão com Deus antecede ao serviço. Eles estavam consagrando suas vidas quando foram chamados e direcionados pelo Espírito Santo. Porque o versículo 1 diz que eles estavam jejuando e servindo a Deus, orando a Deus, como é que eles iam fazer? Aí o Espírito Santo vem e diz, olha, separa para mim esses dois homens aí, eu tenho um negócio com eles. Então, a comunhão com Deus, ela precede, ela é antes de uma vocação, de um chamamento, né? E de um direcionamento para qualquer coisa que tiver de fazer. Por isso o crente tem que ser sempre a vida consagrada, uma vida orada, uma vida jejuada, para estar à disposição de Deus, para quando ele precisar, você está pronto para ser usado. Pronto para ser usado. Então é isso que
propõe o texto textuário. Bom, o chamado para os gentios, aqui estão os principais objetivos dessa lição, essa lição de hoje, a lição número 1, tá? Do trimestre, já falei lá no começo, que é o nascimento da missão gentílica. Tá? Nesses 3 primeiros pontos, Antioquia, um centro escolhido, onde foi ali nasceu a igreja gentílica, Antioquia. Né? Profetas e doutores serviam ao Senhor Jesus, né? E a separação de Paulo e Barnabé. São os primeiros pontos desse primeiro propósito da igreja. O segundo é falar do Espírito Santo, que dá obra missionária. O Espírito Santo que conduz a missão, o poder do Espírito na evangelização dos gentios e a evidência da ação missionária do Espírito Santo. É o trabalho que ele realizou, que ele moveu, que ele fomentou, né, na vida destes homens para fazer o que fizeram. E um terceiro objetivo é mostrar a igreja como agência missionária. O que se chama de agência missionária? É a base. Por exemplo, vamos pensar aqui no caso de Vila Nova, nós aqui, a igreja, o ministério de Vila Nova é a base das 105 famílias que estão em outros locais pregando o evangelho. Nós somos a base. Eles lá não fluem, não funciona, se a gente de cara não der conta de bancar o negócio. Porque ali no caso da lição, ela propõe que a igreja ouviu a voz de Deus, ela enviou os missionários e ela cumpre a grande comissão. Como é que ela cumpre a grande comissão? Sustentando os seus missionários. Porque quem vai para a obra missionária, irmão, não pode chegar lá e procurar serviço. Carteirinha na mão, tem emprego aí e tal. Estou chegando aqui na cidade agora, vou pregar o evangelho e tal. Não. Ele vai para ficar de tempo integral. Para visitar, receber quem está em casa, quem chega na sua casa, procurar necessidade para suprir, para promover a disseminação do evangelho. O missionário vai para essa coisa. Ele precisa, todo mês, pegar o cartãozinho, passar no banco, puxar o dinheirinho para fazer a feira. Porque come, todo dia tem que comer. Pão de manhã, tem que comprar o chimarrão, pode faltar. O Antônio gosta disso. Comprar o chimarrãozinho e tal. Brincadeira, irmão. Então, tem suas necessidades, né? Então, a igreja é quem faz essa base. Ela é a agência. Ela é quem age fazendo a missão funcionar. Como todos não são chamados para irem, mas todos são chamados para ajudar quem foi. De alguma maneira. Ele faz isso orando, né? Contribuindo, ou indo. Quem foi. Os que ficam, oram e contribuem. Por isso que é interessante, irmãos, em nome de Jesus, esqueça tudo, menos aquela ofertinha missionária. Você está cumprindo um ide de Jesus, um mandamento primal de nosso Senhor. A única coisa que Ele mandou nós fazermos. O resto tudo a gente faz por consequência. Mas essa Ele mandou fazer. Quando Ele estava indo embora, foi a última coisa que Ele recomendou aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E indo, aproveite e já ensina. Aí Marcos registra a pregação, Mateus registra a questão do ensino. Então, é função nossa de fazer esse trabalho. Né? Vamos voltar nesse mapa aqui de novo. Aquele mapinha lá de novo. Vou te mostrar uns detalhes aqui, já dentro dessa lição aqui. Como eu disse antes, aqui está a cidade de Jerusalém. Aqui, né? Bem aqui no cantinho. Tá? E aqui, naquela época, no mundo daquela época, 4 cidades foram muito importantes para a pregação e a consolidação do evangelho. 4 cidades. Jerusalém, claro, não é, que é o berço do cristianismo. Os apóstolos disseram, primeiro era para pregar a vocês, né, os judeus. Então, eles... Outra cidade importante é uma cidadezinha que fica aqui, ó, nesse país aqui, ó, chamada Alexandria. Porque ali, por incrível que pareça, foi o berço da teologia cristã da época. Parece brincadeira, mas é verdade. Vai para a história, estuda para você ver. Alexandria, dali surgiram os grandes chamados, a maioria dos pais da igreja saiu daqui. E também os heréticos, né? É claro que o diabo está com a mãozinha dele no meio. A heresia também nasceu muita heresia aqui. Mas muita gente aqui, ó, destacou-se aqui, ó, numa escola aqui chamada
Alexandria, numa cidade aqui nos territórios do Egito. Ela está bem na pontinha de cima aqui, está vendo? Aqui, ó, Alexandria. Está bem aqui, ó. Está na beira do mar aqui, uma cidade marítima. Normalmente as grandes cidades, pode ver que elas quase todas eram marítimas, né? Porque na época não tinha muitas estradas, aquela coisa. Então a cidade mais se dava na beira dos mares, onde era fácil o fluxo de mercadorias indo e vindo. Então, Alexandria, melhor, Jerusalém, Alexandria, Antioquia, onde nasceu o Evangelho dos gentios, essa cidade de Antioquia, ali foi o quartel-general do apóstolo São Paulo. Todas as viagens missionárias de Paulo, com exceção da quarta, que a quarta ele estava em Cesareia Marítima, porque estava preso. Mas enquanto ele estava livre, todas elas nasceram em Antioquia. Aqui, ó, eles partiram de Antioquia, todas as 3 viagens que ele fez aqui, ó, indo e vindo, não é? Ele fez tudo, ele estava aqui, ó. O quartel-general dele era ali, na cidade de Antioquia. E a outra cidade, né, das 4 importantes, é a cidade de Roma, porque era praticamente, que nome eu dou aqui? Era a cidade do império, né? O termo é esse mesmo, a cidade do império, onde o imperador que governava todo esse mundo. Fala, Marcelino. Ah. Pois é. Era a cidade do império. O Império Romano governava esse mundo, aquele mundo. E aqui em Cesareia Marítima, fica aqui assim, ó. Tá? Cesareia Marítima é onde Paulo estava preso, onde ficava a sede. Né? Não sei se está dando para você ver os pontinhos aí, ó, mas ela fica aqui, ó, Cesareia, tá vendo? Bem aqui, ó, Cesareia aqui, e aqui está o pontinho aqui, ó. Tá na beira do mar também. Por isso chamaram Cesareia Marítima, para diferenciar de Cesareia de Filipos, que ficava aqui para cima. Deixa eu só achar ela aqui para apontar para você. Cesareia de Filipe, por aqui, está para cima aqui, ó. Que tinha outra Cesareia, que era Cesareia de Filipe, inclusive lá em Cesareia de Filipe, foi onde Jesus estava com os discípulos, e ele perguntou: o que diz os homens serem o Filho do Homem? Aí um é Elias, outro João Batista, ele estava em Cesareia de Filipe, lembra? Aí, Mateus 16, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi nessa Cesareia de Filipe que Jesus estava, lá em cima. Mas Paulo foi preso aqui, nessa daqui, ó. Nessa aqui. Daqui ele fez a 4ª viagem missionária. Então, essas 4 cidades: Jerusalém, Alexandria, no Egito, Antioquia, que foi o berço da evangelização gentílica, e Roma, porque era o império que governava tudo isso aqui, que tudo aqui tinha a ver com eles. Enfim, foram as 4 principais cidades. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O nascimento da missão gentílica, o ponto 1 da lição. Atos 1:8 é um dos textos mais familiares da igreja, né? A gente conhece. Inclusive, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dos meninos, então, Levi e Lucas. Foi o primeiro versículo que eles memorizaram. Foi esse aqui, ó, o primeiro. Eu todo dia ia para o serviço, deixava um versículo para eles memorizar. E de tarde eles me passar. Eu ia chegando, eles iam correndo para me dizer o versículo. Faz isso com seus filhos, pai. Faz isso também. E aí eles chegavam e citavam o texto. Esse foi o primeiro versículo dele. O meu foi 2 Coríntios 5:17, o primeiro que eu memorizei. E os meninos foi isso aí, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem que Jesus deu quando estava indo embora. Lembra? Atos capítulo 1, está ali. Ele estava indo e ele disse: quando é que o senhor vai restaurar o reino em Israel? Você já está indo embora? Ele disse: não, tem muita coisa que vai acontecer. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Isso aconteceu lá no Pentecostes, lembra? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas aqui na Judéia, em Samarias e nos confins da terra. Antioquia, Icônico, não sei mais quem. Aquela cidade lá que eu te mostrei lá. E aí, o que eles fizeram? Em vez de dizer: então vamos cumprir a ordem do mestre, não, eles ficaram ali em redor de Jerusalém, cumprindo lei judaica, fazendo sacrifício, cumprindo os rituais dos dias de semana e tal, e lá, e o resultado foi que, como eles não cumpriram Atos 1:8, eles tiveram que cumprir Atos 8:1. Olha o que está escrito lá.
Também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, quantos? Todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos, que tinham que ficar cuidando da igreja judaica. Mas o restante, todo mundo teve que abrir o pé, porque a perseguição comeu, o couro comeu nas costas, como diz o Silas. Couro comeu nas costas. Como ele não cumpriu Atos 1 e 8, vai cumprir Atos 8 e 1. Começou ali a perseguição. Foi dali, dessa perseguição, que nasceu a igreja gentílica, que nós vamos estudar esse trimestre. Foi dali, por causa dessa perseguição, em função da morte de Estevão. Saulo também consentiu na morte de Estevão. Até então ainda era Saulo, o matador, o brigão, o encrenqueiro. Só no capítulo 9, seguinte, que ele encontra com Jesus e cai diante da voz do Senhor e levanta, cai Saulo e levanta Paulo, né? Glória a Deus. E foi o homem que Deus chamou para começar a igreja gentílica. É legal isso, não? Então, por causa da perseguição que a igreja teve que enfrentar o que enfrentou. Atos 11, 19 e 20, olha o que está escrito ali. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eu havia dado um destaque a Antioquia. E Antioquia, não comunicando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja o que faz a religião, irmão. Eram judeus que estavam lá, que estavam sendo esparramados. Mas eles saíram pregando a todo mundo. Não é assim, deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. Eles estavam lá, todo mundo ali, junto, tal, todo dia, churrasquinho, chimarrãozinho, papapá, labora, lá. Daqui a pouco vem a perseguição. Estevão morre, pau come, e eles tiveram que sair fora. Escurra saiu, porque a perseguição estava dura lá em Jerusalém. Eles saíram por essas cidades aí, indo até a Fenícia, Chipre. Eu vim ter colocado o mapa na sequência para te mostrar a distância onde ficava essas Chipre e Síria. E Antioquia, ficava lá em cima. Para você ter uma ideia, da primeira cidade de Jerusalém, que é o tal de Salamantra, parece, ali para cima, ali é 150 quilômetros. Imagina as demais. Eu não fiquei botando data, porque senão vai picotando demais e acaba roubando o raciocínio. Mas nessa caminhada aí, eu imaginei ele dizendo assim, rapaz, já que nós estamos fugindo mesmo, vamos pregar o evangelho para esse povo também? Vamos, porque eles já conheciam. Tinham encontrado Jesus, tinham sido batizados com o Espírito Santo em Pentecostes. Vamos pregar o evangelho? Vamos, mas nós vamos pregar o evangelho só para judeu. Olha lá que esse povo imundo para lá. Olha a coisa. Então, pregar a palavra somente a judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Por que Antioquia foi escolhida como a primeira cidade? Porque lá foi onde chegou primeiramente o evangelho aos gentios. Esse povo foi e falou, não, vamos pregar os gregos também. E eles parecem estar gostando da nossa palavra, vamos pregar eles também. E começaram a anunciar o Senhor Jesus na cidade de Antioquia. Por isso que ali acabou se tornando, né, esse berço, né, da cidade. Atos 13, 2 e 3, é legal que é quando Paulo já é transformado, que ele é transformado em Atos 9, o verso 2, então é o texto da lição. E servindo eles ao Senhor Jesus e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Né? E aí eles jejuaram, oraram, puseram as mãos sobre eles e despediram. Então ele sai para atender o evangelho que já estava em Antioquia, porque já havia sido pregado o evangelho lá. Né? E aí esses dois são chamados para ir consolidar a igreja lá. Por isso que a primeira igreja que nasceu tornou-se a base para a expansão e a pregação do evangelho. Né? Aí na sinopse da lição, que o texto está mandando a gente parar aqui, na sinopse da lição, que é o resumo praticamente, né? Você viu que eu não fiz comentário de ponto a ponto. Primeiro, dois pontos primeiro. Eu não ia dar conta de fazer esse resumo, essa abertura e comentar toda a lição. Não há tempo suficiente para isso. Hoje a gente não tem almoço, né? Se tivesse, dava para ir. Mas a minha proposta nessa manhã foi mostrar aos irmãos por onde nós vamos passar, para despertar o seu interesse em
participar das lições, das escolas, dos comentários, leia a lição na semana, traz pergunta para o professor aqui, aperte ele. Ele vai dizer que não sabe, mas ele vai trazer a resposta depois, pode ter certeza. Se ele souber, ele responde na hora. Né? Para a gente entender a nossa história, irmãos. Porque nesse trimestre nós vamos estudar a nossa história, meu irmão. A nossa história. Até então, nós estávamos estudando ali, naquele trimestre passado, de Atos dos Apóstolos, nós estudamos a história, mas a história em Jerusalém, dos judeus. Agora é a nossa história. Então, nesse primeiro sinopse aí, que é o resumo do resumo, em Antioquia, o Espírito Santo inaugurou a missão cristã entre os gentios. Foi lá, escolheu essa cidade para isso. Né? Para dali nascer a expansão do evangelho que alcançou o mundo, inclusive nós. Né? O terceiro ponto dessa sinopse é que o Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. É ele. Pode ficar tranquilo, é ele. Ele que cuida, ele que zela, ele que faz. Irmãos, aqui não é nem um incentivo. Não, vou falar isso não. Não, vou falar isso não. Não. Tem coisa, antigamente eu falava, hoje eu não falo mais não. E terceiro, a igreja responde o chamado do Espírito Santo, enviando e sustentando os missionários. Então, o Espírito Santo chamou, ele inaugura, e aí ele convoca os homens que ele quer que vai, e a igreja que está na base continua sustentando o projeto de Deus. Que Deus nos abençoe, que esse trimestre seja um trimestre rico, que ao final desse trimestre você tenha adquirido muito mais informações do que você tem hoje a respeito de você mesmo, da sua igreja, de você, da sua denominação. Né? Nossa denominação não é a Assembleia de Deus, nossa denominação é a Igreja Gentílica. É a Igreja Gentílica, porque a igreja é uma só, a nossa é a gentílica, enquanto que a deles lá é a Igreja Judaica. Amém? Deus abençoe. Está encerrada a minha participação. Cadê o superintendente, por favor?